Imagine um mundo em que a computação era coisa de elite, com máquinas enormes e inacessíveis. Era nesse cenário que o Multics surgiu. Um sistema operacional de uso geral, que poderia suportar uma ampla gama, desde pesquisa científica até processamento de transações comerciais. Foi um dos primeiros sistemas operacionais a implementar muitos recursos que agora são considerados padrão, como memória virtual, proteção de memória e multitarefa. O Multics não foi um sucesso comercial, mas teve uma influência significativa no desenvolvimento de sistemas operacionais subsequentes. Se quiser aprender mais sobre o primeiro sistema operacional comercial do mundo, você está no lugar certo. Venha comigo conhecer mais sobre o Multics, o sistema que foi a sinfonia da computação. Imagine um cenário onde os computadores eram enormes e inacessíveis. Mainframes, do tamanho de uma sala, ocupando um espaço enorme e consumindo muita energia. Eles eram antigos, como os mainframes de 1950 e 1960, pois tinham tecnologia rudimentar, arquitetura centralizada, altos custos de produção e modularidade limitada. As interfaces eram complexas e propensas a erros. E a programação era complexa e exigia conhecimento especializado. Esses computadores eram usados principalmente por grandes empresas e universidades para tarefas científicas e de engenharia. Nesta época, apenas grandes empresas e universidades podiam ter acesso a estes computadores. A computação era um luxo para poucos, com custos exorbitantes e tecnologia complexa. Historicamente, grandes empresas e universidades tiveram acesso aos primeiros computadores devido aos seus elevados custos, alto consumo de energia e manutenção especializada. Os computadores ocupavam grandes espaços, exigiam salas específicas, com infraestrutura adequada e exigiam conhecimento técnico especializado em linguagens de baixo nível. As aplicações eram principalmente tarefas científicas e de engenharia, e o mercado de computadores pessoais carecia de recursos. Um único usuário por vez. Nada de multitarefa ou compartilhamento de recursos. Cada usuário tinha que esperar sua vez para usar o computador. Durante os anos 1960, os computadores só aceitavam um usuário por vez porque eles eram muito caros, grandes e lentos, e não tinham capacidade de processar várias tarefas simultaneamente. Os usuários tinham que reservar um horário para usar o computador e inserir seus programas e dados por meio de cartões perfurados ou fitas magnéticas. O computador executava um programa de cada vez e devolvia os resultados impressos ou gravados em fita. Esse modo de operação era chamado de processamento em lote e era muito ineficiente e demorado. Os programas eram limitados pela quantidade de memória física disponível, restringindo sua capacidade e complexidade. Eles tinham que armazenar e processar as instruções e os dados dos programas em um espaço muito pequeno. A memória era medida em bytes, que são unidades de informação binária, e os computadores antigos tinham apenas alguns milhares ou milhões de bytes de memória disponível. Por exemplo, o primeiro computador eletrônico, o ENIAC, tinha apenas 20 bytes de memória. O IBM 1401, um dos primeiros computadores comerciais, tinha 16.000 bytes de memória. O Apple II, um dos primeiros computadores pessoais, tinha 4.000 bytes de memória. Essa limitação de memória impedia que os programas fossem muito longos, complexos ou sofisticados, pois eles tinham que caber na memória e não podiam usar muitos recursos. Os programas tinham que ser escritos em linguagens de baixo nível, como o código de máquina ou a linguagem assembly, que eram difíceis de entender e programar. Os programas também tinham que ser otimizados para economizar espaço e tempo de execução, usando técnicas como a compressão de dados, a reutilização de código e a alocação dinâmica de memória. Eles não podiam ter muitas funções, variáveis, estruturas de dados, gráficos, sons ou interfaces com o usuário, pois isso exigiria mais memória.
A segurança era precária, sem proteção contra malwares ou acessos não autorizados. Os dados dos usuários ficavam constantemente em risco. Eles não tinham mecanismos eficientes de proteção e controle de acesso. Naquela época, os computadores eram grandes, caros e compartilhados por vários usuários, que se conectavam por meio de terminais remotos. Os sistemas operacionais não tinham recursos de autenticação, criptografia, firewall ou antivírus, e eram vulneráveis a ataques de sabotagem, espionagem, roubo de dados ou alteração de programas. Alguns dos primeiros exemplos de malware surgiram nesse período, como o Creeper, o Rabbit e o Webbit, que se replicavam e consumiam recursos dos computadores. A segurança cibernética começou a se desenvolver nos anos 1970, com a criação de protocolos, padrões e ferramentas para proteger os sistemas e as informações. Alguns dos marcos dessa década foram o Sistema Operacional Multics, que introduziu conceitos de segurança como anéis de proteção e segmentação de memória, o Livro Laranja, que estabeleceu critérios de avaliação de segurança para sistemas militares, e o primeiro software antivírus, chamado Reaper, que combatia o malware Creeper. Na década de 60, cada sistema operacional era diferente, dificultando a portabilidade de programas e a interoperabilidade entre sistemas. Cada fabricante de computadores desenvolvia o seu próprio software para gerenciar os recursos e as aplicações de suas máquinas. Esses sistemas operacionais eram diferentes entre si em termos de arquitetura, linguagem, funcionalidades e compatibilidade. Eles também eram específicos para cada tipo de hardware e não podiam ser facilmente portados ou adaptados para outras plataformas. Isso dificultava a comunicação e a integração entre os computadores de diferentes fabricantes e usuários. Alguns dos exemplos mais comuns de sistemas operacionais da época eram o GMNAIO, o primeiro sistema operacional realmente funcional, criado pela General Motors para o IBM 704 em 1956. Ele automatizava diversas atividades e gerenciava melhor os recursos do equipamento. O OS 360, um sistema operacional criado pela IBM para o System 360 em 1964. Ele tinha várias versões para diferentes modelos de máquinas, e introduziu conceitos como multiprogramação, spooling e processamento em lote. EXEC, um sistema operacional criado pela Univac para o Univac 1, em 1958. Ele era um dos mais famosos sistemas operacionais para mainframes, e permitia que vários usuários se conectassem ao mesmo computador por meio de terminais remotos. Observando que todas as empresas desenvolvedoras de hardware necessitavam de um sistema próprio para demonstrarem a capacidade de seu equipamento sem que isso gerasse gastos. Havia a necessidade da criação de um sistema operacional que conseguisse compartilhar dados reconhecendo os drivers, sem que exigisse uma enorme capacidade de memória. Um consórcio entre as principais empresas de comunicação, estudos científicos e criação de softwares foi criado. Então, o consórcio entre MIT, Bell Labs e General Electric nasceu em 1964. Naquele mesmo ano, o projeto Multics, Multiplexed Information and Computing Service, começou a ser desenvolvido com o objetivo de criar um sistema multiusuário, multiprocessado e multiacessível, que pudesse servir como uma plataforma de computação utilitária para vários tipos de aplicações. O MIT escolheu Fernando Corbató, também conhecido como Corby, como o líder do projeto Multics. Nascido em 1926 na Califórnia, filho de um professor de literatura espanhola e de uma dona de casa. Ele se formou em física pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia e fez doutorado em física pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Trabalhou no Centro de Computação do MIT, onde liderou o CTSS, o credenciando a liderar o projeto mais ambicioso que o MIT teria até aquele momento. Tornou-o pioneiro no desenvolvimento de sistemas operacionais de tempo compartilhado, que permitiam vários usuários interagirem com o computador ao mesmo tempo. Corbató recebeu o Prêmio Turing em 1990, considerado o Nobel da Computação, por seu trabalho inovador.
Ele também ocupou vários cargos de gestão no MIT, como diretor adjunto do Centro de Computação, chefe associado do Departamento de Ciência da Computação e diretor de Serviços de Informação. Ele se aposentou em 1996 e faleceu em 2019, aos 93 anos. Ele é lembrado como um visionário, um líder inspirador e um homem gentil e honesto. Gorbachev precisava de uma equipe de peso para esse projeto, então chamou um colega da MIT que tinha grande apreço. Esse rapaz era ninguém menos que Robert Fano, um cientista da computação estadunidense nascido na Itália. Foi professor de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Ele foi um dos colaboradores de Claude Shannon na teoria da informação e desenvolveu a codificação de Shannon-Fano, a desigualdade de Fano, o algoritmo de Fano e a métrica de Fano. Ele também foi o fundador e diretor do Projeto MEC, que foi um dos primeiros centros de pesquisa em computação de tempo compartilhado e inteligência artificial. Fano recebeu o Prêmio Turing em 1990, considerado o Nobel da Computação, por seu trabalho inovador. E morreu em 2016, aos 98 anos, sendo considerado um gênio da informática. Vindo da Bell Labs, este era Dennis Ritchie, um cientista da computação estadunidense que mais tarde criaria a linguagem de programação C. Ele é considerado um dos pioneiros da computação moderna e recebeu vários prêmios por suas contribuições, como o Prêmio Turing, a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação e o Prêmio Japão. Ele trabalhou na Bell Labs e na Lucent Technologies até se aposentar em 2007. Ele morreu em 2011, aos 70 anos. Mas ainda precisavam de mais um colaborador, alguém que entendesse sobre a tecnologia da ARPANET, para a criação do compartilhamento de dados. Então, em 1965, Joseph Carl Robert Licklider, ou mais popularmente JCR Licklider, passou a integrar o time do projeto Multics. Licklider foi um psicólogo e cientista da computação estadunidense e ajudou a criar as bases para a rede de computadores e a ARPANET, a precursora da internet. Ele foi um dos primeiros a prever o estilo moderno de computação interativa e sua aplicação a diversas atividades. Ele também foi um pioneiro da internet, com uma visão antecipada de uma rede mundial de computadores muito antes de ela ser construída. Ele fez muito para iniciar isso, financiando pesquisas que levaram a avanços significativos na tecnologia da computação, incluindo a interface gráfica do usuário canônica de hoje e a ARPANET, que é o predecessor direto da internet. Ele foi chamado de o João Semeador da computação, por plantar as sementes da computação na era digital. Com o time montado, era hora de colocar a mão na massa e começar a transformar o projeto em realidade, porém desafios técnicos, organizacionais e financeiros levaram a atrasos, mudanças de escopo e conflitos entre os parceiros. Em 1969, a Bell Labs e a General Electric decidiram abandonar o projeto, por considerarem que ele não atendia às suas expectativas e necessidades. Apenas o MIT continuou o desenvolvimento do Multics, com o apoio da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA, e da Força Aérea dos Estados Unidos. Sob a perspectiva de Gorbachev, o Multics era um projeto ambicioso e visionário, que buscava criar um sistema operacional multiusuário, multiprocessado e multiacessível, que pudesse servir como uma plataforma de computação utilitária para vários tipos de aplicações. Por esse motivo, os custos eram muito elevados, e manter o projeto por vários anos e sem retornos a curto prazo, fizeram com que as empresas passassem a enxergar o projeto como um gasto e não um investimento. Porém, mesmo trabalhando em empresas diferentes, os cofundadores do projeto decidiram que iam continuar ajudando Gorbachev e Fano a terminarem o que começaram. Apenas o MIT continuou o desenvolvimento do Multics e conseguiram o apoio da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA, e da Força Aérea dos Estados Unidos. Com esse novo fôlego financeiro, foram introduzidos vários conceitos inovadores na área de sistemas operacionais, como a hierarquia de arquivos, a proteção de memória, a comunicação entre processos, o shell de comando, a linguagem de programação PLI e o sistema de banco de dados MRDS.
O Multics foi finalizado em 1973 e foi instalado em vários centros de pesquisa e universidades ao redor do mundo. Ele influenciou o desenvolvimento de outros sistemas operacionais, como o Unix, o Linux, o Windows e o Mac. A linguagem principal do Multics era a PLI, uma linguagem de alto nível que combinava elementos de linguagens procedurais, estruturadas e orientadas a objetos. A PLI foi escolhida por ser uma linguagem poderosa, expressiva e portável, que permitia o desenvolvimento de aplicações complexas e variadas. O projeto era muito ambicioso e complexo, exigindo um grande esforço de pesquisa, desenvolvimento e teste. O sistema operacional tinha mais de 1 milhão de linhas de código e envolvia conceitos inovadores e desafiadores, como a hierarquia de arquivos, a proteção de memória, a comunicação entre processos, o shell de comando, o sistema de banco de dados MRDS, entre outros. Porém, logo após o término do projeto, Dennis Ritchie decidiu sair do projeto e criar seu próprio sistema operacional baseado em Multics, o Unix. O Unix era um sistema operacional mais simples, barato e eficiente, também se tornou um padrão de fato na indústria de computação e influenciou o desenvolvimento de outros sistemas operacionais. Apesar de não ter sido um sucesso comercial, o Multics teve um grande impacto na ciência da computação por introduzir vários conceitos importantes e valiosos, que são usados até hoje em diversos sistemas operacionais. Ele também foi o primeiro sistema operacional a receber a certificação B2 de segurança, que é um nível alto de proteção contra ataques e invasões. E essa foi a história do Multics. Espero que tenham gostado de saber como surgiu o primeiro sistema operacional comercial de tempo compartilhado do mundo. Gostaria de pedir que, se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais projetos como esse. Estou começando agora e gostaria muito do seu feedback. Obrigado e até o próximo vídeo.